ensinar um gatinho filhotinho a usar a caixa de areia corretamente? É sobre isso que a gente vai conversar no vídeo de hoje. Bem-vindos, vira-latas adoráveis dessa internet! Nesse vídeo eu vou dar várias dicas bem legais de como a gente pode ensinar um gatinho que não aprendeu a fazer xixi no lugarzinho certo a começar a ter esse hábito de usar as caixinhas de areia. A primeira coisa que é legal a gente saber é que o ato de procurar um local, um banheirinho que tenha terra para cobrir as suas fezes é algo totalmente instintivo da espécie felina e os gatinhos aprendem esses comportamentos com a mamãezinha, por imitação. Os gatinhos recém-nascidos, eles dependem desse estímulo para fazer a liberação das fezes e da urina. E a mamãe lambe eles naquela região ali genital para que os gatinhos liberem a urina e as fezes. E em contrapartida, para não ficar o ninho todo sujo, né, de xixi e cocô de gatinho filhote, a mamãe acaba ingerindo essas fezes e fazendo ali toda a limpeza dos gatinhos e, consequentemente, do ninho. Porém, conforme os gatinhos vão crescendo e se desenvolvendo toda ali na questão fisiológica dos comportamentos de eliminação, eles começam a ir mais longe do ninho para urinar e defecar conforme eles vão olhando a mãe. Porque a mamãezinha, ela se afasta do ninho para fazer xixi e cocô. Se afasta do ninho também para caçar. Conforme os gatinhos vão crescendo, eles vão imitando a mãe, tanto na questão da caça, quanto na questão de procurar algum local seguro para fazer xixi e cocô. E aí eles vão aprendendo naturalmente com a mamãe esse processo de eliminação. Porém, em muitos casos, o que acontece? Ou o gatinho é retirado da mãe muito cedo, com um mesinho ali, muitas vezes o pessoal que tá com a ninhada já doa os gatinhos, e acaba que alguns comportamentos o gatinho não teve tempo hábil para aprender com a mamãe 100%. Ou então ele é um gatinho órfão que realmente já acabou perdendo a mãezinha e a sua sobrevivência dependeu naturalmente de seres humanos. Então, mais uma vez, esse comportamento de eliminação não foi aprendido com a sua mamãe. Aí acaba que naturalmente o gatinho vai fazer em vários locais do ambiente onde ele está vivendo, por simplesmente não ter aí essa percepção de procurar um local com areia e com terra, que seria o normal e o natural da espécie felina. Mas a primeira coisa que a gente tem que entender é que justamente o gatinho procuraria local onde tem areia ou terra para urinar. O normal é justamente isso. Mas aí o que acontece quando um gato é colocado dentro da casa de seres humanos? Acaba que os humanos, muitas vezes, não sabem exatamente qual que é o substrato adequado e compram, por exemplo, uma areia de sílica, um granulado de madeira, ou então algum outro tipo de substrato que seja muito parecido com pedras, e aí acaba que esse banheiro para gato não fica com cara de banheiro, porque não é terra, não é areia. Muitas vezes é pedra, coisa pesada que machuca o pezinho do gatinho filhote. E acaba que, por consequência, ele não entende, ele não visualiza que aquilo ali é um banheiro. Pra gente conseguir fazer com que ele tenha ali a intuição de ir até aquela terra ali, a gente tem que procurar uma areia que seja bem fininha e especialmente que tenha um cheiro que se assemelhe à terra ou areia. Eu já falei aqui em outro vídeo do canal qual que é a areia que eu utilizo aqui em casa. Vou deixar aqui nos cards de informação para vocês assistirem depois e verem qual que é a minha opinião em relação à melhor areia que a gente tem atualmente no mercado. E a melhor areia, na minha opinião, ela é feita de mandioca e de milho. Então não é um substrato que realmente tem cheiro de terra ou então tem cheiro da natureza e tal. Ela literalmente tem cheiro de nada, ela tem um cheiro muito neutro. Então, apesar de eu considerar essa areia muito boa em 95% dos casos, pode ser que para gatinho filhote, essa areia que não tenha odor nenhum pode acabar sendo pouco motivadora para fazer o gatinho entender que ali é um banheiro. E além do mais, o gatinho pode acabar ficando motivado a comer essa areia. Então, nesses casos específicos, eu gosto de ensinar um gatinho filhote a usar a caixa de areia oferecendo uma areia que lembre muito mais terra, diferente da mandioca e do milho. E a argila, apesar de não ser um substrato que eu utilizo, para esses casos eu acho que pode ensinar de uma forma mais rápida qual que é o local para eliminação para um gatinho filhote. Mas sendo bem sincera, eu não gosto da argila porque ela não forma torrão, então dificulta muito na nossa limpeza. Eu realmente gosto de areias bem fininhas que são aglomerantes. E a maioria das areias que são de argila, elas não são aglomerantes, elas ficam melecadas e fica com muito mau cheiro na caixinha de areia. Então o que eu gosto de fazer? Eu gosto nesses casos de misturar metade argila e metade outro substrato que seja, por exemplo, de mandioca e milho. Peguei aqui uma demonstração, dei uma olhada de como que é a areia que eu gosto para utilizar na maioria dos casos. Mas isso aqui não tem cheiro nenhum, então não lembra muito terra e não lembra muito areia. Então o que eu gosto de fazer? Eu gosto de misturar literalmente metade dessa aqui, que é a Viva Verde,
e metade da argila, porque assim ela fica com mais cheiro de terra. E em contrapartida, esse material aqui, que é mandioca e milho, a gente consegue fazer uma limpeza mais adequada porque ela é muito mais aglomerante do que a argila. Então a gente consegue fazer aí uma misturinha que funciona bastante na maioria dos casos, inclusive para gatos adultos, ou então nas casas onde os tutores consideram essa areia aqui muito cara para a quantidade de gatos que tem na casa. Essa misturinha, metade argila, metade viva verde, acho que funciona bem, especialmente quando a gente está ensinando um gatinho filhote a utilizar a caixinha. Outra coisa muito importante, vocês sabem que, na minha opinião, quanto maior a caixa de areia, melhor. Porém, o que acontece na maioria dos casos onde as caixas são grandes? Elas acabam tendo uma borda muito alta. Então, o que acontece? Acaba impedindo, dificultando a entrada do gatinho naquela caixa que é muito alta. Então, para gatinhos filhotes, especialmente para gatinhos filhotes, o ideal é que tenha uma bordinha baixinha, como por exemplo essa aqui. Ó, ela nem é muito alta, ela deve ter uns 15 centímetros de altura, diferente das caixas que eu gosto de utilizar para gatos adultos. Dê uma olhada. Essa aqui, se não me engano, tem 25, quase 30 centímetros de altura. Ela é aberta na frente, né, aqui, para os gatinhos poderem entrar. Se vocês quiserem saber como eu fiz essa caixa de areia para abrir ela de um lado, também vou deixar um card de informação aqui para vocês, porque na minha opinião, essa forma de oferecer banheiro para os gatos é a melhor de todas. Mas como a gente está falando aqui de gatinho filhote, o ideal é que a borda seja bem baixinha e que a gente não escolha aquelas caixas de areia que são fechadas, que tem aquela portinha. Porque aquelas caixas fechadas podem ser pouco intuitivas para os gatos. Eles podem não entender que ele tem que entrar ali dentro, né, se esforçar para entrar ali, porque é ali que ele tem que fazer o xixizinho dele. Outra questão também é deixar as caixas de areia perto de onde o gatinho mais costuma ficar. Porque imagina, essa casa aqui é grande e eu deixasse uma caixa de areia lá fora, longe de onde o gato vai ficar. Como que ele vai entender que ele tem que andar toda essa distância para fazer xixi e cocô lá fora, porque lá é o lugar ideal? A gente tem que trazer esses banheiros para mais perto dele, porque ele ainda não tem muito essa noção de segurar o xixi e ir procurar um local adequado. Ele vai sentir vontade, ele vai procurar ali minimamente um local que na cabeça dele faça sentido fazer xixi. Então, nesses casos, a gente tem que oferecer vários pontos de eliminação para o gatinho para que ele não precise ficar, né, pensando muito onde que ele tem que ir. Percebeu que o gatinho está fazendo sempre no mesmo lugar? Dentro do box? Dentro do banheiro? Ou, sei lá, atrás do sofá? É ali que a gente vai tentar posicionar as caixas. Não tem problema que vai ter várias caixas, porque lembra, depois que o teu gatinho aprender esse comportamento, a gente vai poder posicionar de um modo mais adequado na nossa percepção. Por enquanto, ele está aprendendo, então o ideal é a gente oferecer vários pontos de eliminação pela casa dispersos. Não várias caixas perto uma da outra. Dispersos. Uma no canto do cômodo, outra lá perto do banheiro, enfim, na sala e tudo mais. Depois a gente vai adequando isso de uma forma que fique melhor para os tutores. Aí tu percebeu que o gatinho tá se ensaiando para entrar na caixa de areia. Começou ali a explorar a caixa, dar uma cavadinha e tal. E aí tu entendeu que existe a possibilidade de ele querer fazer xixi ou cocô. Tu vai pegar ele de novo e botar dentro da caixinha. Tu vai acompanhando ele, distraindo ele dentro da caixa para que aumente a chance de ele fazer no lugar certo. Aí se ele fez o cocô ou o xixi dentro da caixinha, tu não vai imediatamente tirar. Tu vai deixar ali um tempo para ele ficar ali naquele contexto de cheiro de xixi, cheiro de cocô neste local, e aí aos poucos ele vai aprendendo. Ou então se ele fez cocô em outro local, tu pega aquele cocôzinho, coloca na caixa, deixa ele tapadinho por um tempo, deixa ele explorar aquela caixa, porque é isso que vai fazer ele aprender aos poucos o local adequado e o local também que é mais confortável para ele fazer. E lembra que eu falei de deixar meio perto as caixas de areia de onde o gatinho mais fica? Pois é, isso é extremamente importante, a gente oferecer vários pontos onde o gatinho mais gosta de ficar. Porém, se a gente colocar a comida perto da caixa de areia, pode ser que ele também fique meio confuso. Pô, será que aqui é banheiro? Será que aqui é lugar de comer? O que será que é pra fazer aqui? Então, dentro desse espaço que o gato mais gosta de ficar, o ideal é fazer com que os recursos fiquem perto dele, porém distantes entre si. Dentro de um mesmo cômodo, a gente vai colocar a caixa de areia de um lado e a comida do outro, nunca perto, um lado a lado, porque como para qualquer gato, isso é ruim. Nenhum indivíduo no mundo gosta de defecar e urinar no mesmo lugar onde ele vai comer. E isso se aplica naturalmente para um gatinho bebezinho também. Se no teu caso aí, tu tem outros gatos adultos, a tendência é que conforme eles forem se adaptando e começarem aí a viver mais em harmonia como uma família mesmo, tanto os gatos adultos quanto ali o gatinho filhote num mesmo ambiente, é normal, é esperado que o gatinho filhotinho vá começar a aprender
com os gatos adultos a terem esses comportamentos aí normais de gato, como por exemplo, caçar, brincar de caça, arranhar os recursos dos arranhadores, comer em locais mais específicos, mais adequados. E um dos comportamentos também que ele vai aprender naturalmente é onde é o local adequado para eliminações. Então, mesmo que a gente vai fazer todas essas estratégias para ensinar o gatinho filhote a defecar e urinar no local correto, saiba que a tendência é que, se tu tem outros gatos adultos em casa, o gatinho filhotinho em algum momento vai aprender. Claro, se a gente oferecer banheiros adequados, se a gente oferecer caixas grandes com uma boa quantidade de areia e especialmente uma areia que seja intuitiva, que seja motivadora, que seja convidativa para o gatinho ir ali no lugarzinho certo para fazer o xixizinho dele. Quanto mais caixas nos pontos onde o gatinho escolheu fazer xixi e cocô, melhor, porque daí ele não precisa pensar muito onde que ele tem que ir. Ele simplesmente vai sentir a vontade e vai ter uma caixinha ali por perto. O nosso objetivo é esse, oferecer caixas mais confortável possível para o gatinho ir aprendendo aos poucos como fazer xixi na caixa adequadamente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que ele tenha sido útil para vocês. Então se inscrevam aqui no canal para a gente se ver nos próximos vídeos. Beijo, tchau, tchau!